Shalom, a paz do nosso Deus. Mais uma exposição do canal Frutificai, aqui no YouTube, e aqui nós temos mais um encontro. Eu agradeço muito a sua volta aqui ao canal, você que gosta da palavra de Deus. Eu quero falar hoje sobre um tema específico. Nosso tema de hoje é Fuja da aparência do mal. Nosso texto base se encontra em 1 Tessalonicenses, no seu capítulo 5, verso 22. E eu tenho certeza, queridos, que você vai se identificar exatamente porque nós já ouvimos muito sobre explicações sobre esse versículo desse capítulo em 1 Tessalonicenses. Não é nada incomum, até mesmo eu, no princípio da minha caminhada, quando eu ouvi a explicação sobre essa parte da Bíblia, eu ouvi, olha, você deve ter cuidado, fuja da aparência do mal. Queridos, algumas coisas que são ditas a respeito para poder encaixar ou até mesmo aplicar esse versículo olha, não dê carona a ninguém que não seja o seu cônjuge. Olha, não esteja perto de pessoas que não sejam cristãs. Não vá a comemorações que possam conter bebidas, ainda que sejam a trabalho ou seja até da família. Não use certo tipo de roupa e muitas outras coisas, queridos. São aplicações dos quais dizem ser a aparência do mal e você tem que se abster, você tem que evitar. Bom, para a gente entender melhor, eu quero te convidar. Mas antes de mais nada, eu quero dizer para você, querido, você que ama as Escrituras Sagradas, você que gosta de aprender um pouco mais sobre estudar a Bíblia, então nós estamos no caminho certo e no canal correto. Esse canal aqui tem o compromisso, há quase 2 anos, de poder falar da Palavra de Deus e levar a Palavra de Deus para todo aquele que crê no Senhor Jesus. E até naquela pessoa que não crê, mas com certeza tem curiosidade e às vezes pode vir a conhecê-lo. Bom, se você é uma pessoa que ama a palavra de Deus, se inscreve, compartilhe nas suas redes sociais, ajude a palavra de Deus a chegar bem mais longe. E também o canal que fala da palavra de Deus é o apoio que nós pedimos àquele que crê no Senhor. Esteja conosco e não vamos mais falar de mais nada a não ser a palavra. Vamos então ler o que a palavra diz. Abstende-vos de toda a aparência do mal. Esse é o canal Frutificai, começando agora. Eu não poderia começar aqui, amados, sem falar das minhas primeiras considerações a respeito do capítulo 5, que vai nos dar exatamente esse versículo central que é o cerne do nosso estudo hoje. Mas o que eu posso dizer é que essas exortações que Paulo estava fazendo aos Tessalonicenses, ele possui pelo menos 3 aplicações. Ele estava falando sobre atitudes sociais, pessoais e espirituais. Eu fiz uma divisão rápida só para que a gente pudesse entender o contexto do capítulo 5, e eu faço isso a partir do verso 12. Do capítulo 5, do verso 12 até o 15, você vai encontrar ali pelo menos atitudes que deveriam ter em relação aos outros. Se você olhar do versículo 16 até o versículo 22, você vai ver atitudes básicas e espirituais. E do versículo 23 até o 28 são a conclusão e as exortações finais que Paulo está dando à igreja. Bom, queridos, com isso nós temos que ler, como todas as vezes eu faço, o contexto para que a gente possa entender essa passagem do versículo 22. Mas eu quero dizer para você que muitas pessoas, como eu disse no início, aplicam esse versículo de forma errada. Será que hoje você vai poder entender um pouco mais sobre isso? Com certeza. Fique comigo até o final. Não adiante, não pule e veja como a palavra explica, o próprio texto bíblico vai explicar a narrativa de Paulo. Então vamos
falar um pouco sobre isso. Primeiro, nós temos que falar a parte, e você pode olhar na sua Bíblia, eu não vou dizer os versículos porque senão vai ficar muito maçante, mas vou falar aqui os temas que estão dentro desses versículos que vão chegar até o 22. Primeira coisa que Paulo fala: não apagueis o Espírito. Queridos, esta metáfora ela é oriunda do poder e natureza do Espírito. Exatamente porque o ofício ou o trabalho do Espírito é exatamente iluminar o entendimento dos homens. E por esta razão, ele pode ser chamado também de nossa luz. E por isso, quando lemos não apagueis ou extingais o Espírito, muitos ensinam que seria o caso de você desprezar as profecias. E desprezar as profecias, queridos, é apenas uma forma de você extinguir ou até mesmo você apagar o Espírito. Ela não é a principal. Exatamente porque, como eu disse aqui, nós somos iluminados pelo Espírito, porque ele tem a função de nos levar, nos convencer e até mesmo sempre estar ali nos levando para o caminho correto. Quando estamos, muitas das vezes, errando, é exatamente o Espírito Santo que vai estar conosco, nos lembrando de que nós estamos fazendo algo que vai contra os princípios de Deus. E quando estamos em profunda tristeza, Ele também está conosco, com gemidos inexprimíveis. Queridos, a função dele é maravilhosa. Ele traz para nós uma forma quase que inexplicável de um progresso diário que nós podemos ter de um relacionamento com o Eterno. Então, o que nós podemos dizer? Que quanto mais próximos nós estivermos de Deus, através de tudo que podemos fazer, como leitura da palavra, como oração, como meditação, como até mesmo devocional, jejum, separação, muitas outras coisas. Quanto mais nós fazemos, mais nós nos aproximamos do Eterno. E cada vez que nós fazemos isso, nós valorizamos o que é do Senhor. E com isso, é claro, o Espírito estará conosco cada vez mais, nos iluminando, nos dando praticamente a visão correta. Preste bem atenção, querido. Se a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, o Espírito Santo, ele é também uma luz muito forte que acaba nos trazendo o olhar correto para o caminho que devemos seguir. Então, queridos, todas as vezes, aí vem a palavra desprezar profecias. Calma. Se você despreza ter um relacionamento com o Eterno, se você negligencia o seu tempo para todas as demais coisas e não prioriza o reino, se você não tem o menor desejo de orar, porque orar é a última coisa que você tem tempo, se você não lê a palavra, mas tem tempo para todo tipo de matéria na internet, nas redes sociais e outros, queridos, é uma forma de você extinguir o Espírito. Como que ele vai atuar na sua vida se há praticamente uma vida vazia de Deus? Ele só pode estar atuando se você está cheio do próprio Senhor. Ele vai estar enchendo a tua vida, abençoando e iluminando. Agora, se você negligencia, se você não faz o que deve ser feito, ou até mesmo não dar o valor necessário, não prioriza, essas são formas muito mais contundentes de você apagar ou extinguir o Espírito, de você não deixar que ele atue na sua vida, de não deixar que ele possa estar abençoando cada vez mais e você seja agraciado, tá, queridos? Então, quando nós vemos isso, nesse versículo principalmente, nós logo pensamos assim, desprezar profecias, isso seria como nós iremos extinguir o Espírito? Isso não é a única forma, é uma das. Dando sequência, Paulo agora vai dizer, não desprezeis as profecias. Mas, irmão, você acabou de dizer que não seria isso. Eu disse que é uma das formas. Mas Paulo aqui está dizendo isso exatamente por um fim específico, queridos. Um fim específico. Como eu disse anteriormente, Paulo vai mencionar aí, não desprezei as profecias, e isso é uma das formas de você extinguir, sim, o Espírito. Mas nós vamos, logo após
essa parte onde ele fala não desprezeis as profecias, porque ele vai explicar o porquê que ele está dizendo isso. Como eu disse aqui, queridos, a própria Escritura se explica. Veja bem, a próxima palavra que Paulo irá trazer. Examinais tudo e retende o bem. Mas veja bem um ponto também muito importante. Paulo aqui ele está instruindo a não desprezar as profecias, mas ele não está instruindo ou não está proibindo que você venha avaliar ou até mesmo examinar a profecia. Isso porque, queridos, nós temos temor de Deus. Quantas pessoas, por temor a Deus, quando recebe uma profecia de uma pessoa, ela praticamente diz amém, sem ao menos ter uma pequena análise, sem ao menos entender se aquela profecia realmente lhe edificou. E eu estou dizendo isso não porque existe a profecia verdadeira, ela tem o seu ponto-chave, queridos. Mas nós não podemos esquecer que desde o Antigo Testamento havia o alerta de que pessoas profetizavam de forma que falavam sem Deus estar ordenando. E isso acontece até hoje. Então, queridos, Paulo está dizendo aqui, não desprezeis. Uma coisa é não desprezar e outra coisa é você nem ao menos analisar ou examinar. Deve-se sim examinar todas as profecias que lhes são dadas. Exatamente que se nós também fazemos isso, quando ouvimos uma pessoa pregando, você mesmo aqui que está nesse outro lado, você pode estar examinando o que eu estou dizendo. Se está na Escritura, se realmente tem o contexto, se essa realmente é o ponto de vista que a palavra está dizendo, você pode examinar. E deve fazer isso. E se você pode fazer isso com as Escrituras que o Senhor nos deu, porque na verdade quem está transmitindo através da leitura da palavra, às vezes é um pregador. E às vezes esse pregador pode falar de si mesmo. A palavra pode estar falando algo, mas a pessoa pode deturpar a palavra. A pessoa pode tirar o sentido daquela palavra e usar para fins próprios. E se você não examina, se você não critica, se você não tem uma análise, você irá aceitar de bom grado e às vezes de forma errada. Por isso que Paulo diz, examinais tudo. E quando ele diz tudo, é tudo, tá, queridos? Ele não está dizendo só uma parte, não. Examinais uma parte, não é tudo. Tudo que concerne a Deus, tudo que é feito em nome de Deus, examinais tudo, retende o bem. Se você vai reter o que é bem, se você vai reter aquilo que realmente você vai analisar, porque não tem como você reter alguma coisa se você não analisou, se você não realmente não teve ali um momento de reflexão, de parar, de poder examinar. Não existe isso. É como você colocar algo numa peneira. Se você não colocar na peneira, vai passar tudo. Aquilo que deveria, aquilo que não deveria. Se você vai reter alguma coisa somente que é boa, quer dizer que você passou uma peneira. Você fez ali a sua análise. É isso que Paulo está dizendo. Você tem que fazer sim um filtro daquilo que realmente é bem, e aquilo que não for, você vai desprezar. Mas examinais tudo. Bom, queridos, agora nós vamos para a parte do qual coloquei o título aqui, porque nós tínhamos que falar de todo esse contexto. Veja o que até aqui Paulo está nos ensinando. Agora Paulo vai falar, abstende-vos da aparência do mal. Bom, queridos, Paulo está prevenindo os tessalonicenses em algo que parece ser difícil, mas não é. O que Paulo está dizendo para se abster ou fugir, queridos, não é propriamente dito mal, não. Veja o que ele está dizendo. Abster-vos da aparência do mal. Bom, se Paulo estivesse falando assim, olha, se abstém do mal,
todo mundo tem o discernimento, todo mundo tem a capacidade de entender que se aquilo está fora do contexto bíblico, se aquilo é algo que o mestre não ama, ou até mesmo ele nos dá o conselho de não praticarmos, é evidente, você vai se abster, você vai sair, vai evitar. Se é o mal, você evita, porque você tem capacidade para entender isso. Mas veja, ele está dizendo, abstende-vos da aparência. O que quer dizer aqui, queridos? E olha o contexto. Veja bem, ele primeiro vai dizendo lá, não extingais o espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo e retende o bem, e agora ele vai falar, abstende-vos de toda aparência do mal. Porque existem exatamente o uso, ou até mesmo de palavras, e como eu digo aqui para vocês, podem muitas coisas parecerem ser de Deus. A primeiro momento você vai entender isso, porque vai ter essa aparência, você vai olhar, vai receber e vai parecer. No entanto, em um determinado momento, quando aquilo tiver uma aparência diferente, ou até mesmo a primeiro momento, quando tiver uma roupagem de que é de Deus, mas tiver algo que você vai começar a olhar e vai falar assim, tem algo que não está encaixando, tem algo muito diferente aqui que parece... Você quer ver uma coisa? Eu vou dar um exemplo aqui para que a gente possa entender da melhor forma possível, para que eu não venha tentar falar com as minhas palavras somente. Mas vamos exemplificar aqui. Bom, se uma pessoa oferece para você uma laranja e diz que essa é a melhor e mais doce que existe na face da terra, você vai olhar para ela, você vai analisar. E se a aparência dela tiver bonita, não tiver nada ali, uma mancha, uma marca, ela vai parecer linda aos seus olhos e automaticamente você vai entender que ela também é saborosa, ainda que você não tenha ainda degustado dela. Então você vai aceitar. Por quê? Você viu a parte de fora, mas você não viu a parte de dentro. Então você aceita e agora você vai na parte principal, você vai tentar agora degustar dessa laranja. Você vai abrir, você vai pelo interior dela. E quando você vai fazer isso, querido, de repente, se você se depara com uma mancha escura na parte central daquela laranja, o que você pensa? Há ali a aparência de que ela está estragada. Por que eu digo que há uma aparência? Porque provavelmente você nem irá experimentar. Porque você sabe que a maneira onde a laranja está totalmente doce e sem nenhum problema, existe a coloração própria para isso. E se a coloração dela está diferente, você já julga e já entende de que ali ela não está boa, ela está estragada. Veja bem, quantas não são as vezes que nós vemos, e aqui, por isso que eu estava querendo fazer todo esse contexto, para que a gente pudesse entender. Quando a gente está fazendo, não estou dizendo aqui, queridos, que nós não devemos fugir de tentações, o que é diferente da aparência do mal. Tá? A aparência do mal não quer dizer que você não deve dar carona a uma pessoa. Aquilo ali é tentação. A aparência do mal é diferente. A aparência do mal é exatamente aquilo que, a princípio, tem uma roupagem do bem, mas não é. É do mal. Por quê? Porque às vezes é usada para fins maléficos. E nós sabemos muito bem de que a palavra de Deus, ela é pura e santa. Mas quantas não são as pessoas que a usam de forma inapropriada? E muitas pessoas são prejudicadas exatamente por isso. Ela é, quando você a recebe, muitas pessoas no primeiro amor a recebem ela sem reservas, porque não conhece.
E com o entendimento, quando vem o entendimento, quando vem ali o Senhor lhe amadurecendo, você fala assim, meu Deus, isso aqui, na verdade, não era nada disso. Eu estou, na verdade, praticando uma coisa ruim, porque a palavra não me diz isso. Então nós temos que nos abster, nós temos que evitar a aparência, aquilo que, na verdade, tem uma roupagem, como se fosse algo do Senhor, e não é. É diferente de a gente falar, não vá a uma festa, porque ali você já sabe o que vai esperar. Ali você já tem algo determinado. Se você sabe que é uma festa, que vai ter bebida, que vai ter um público que de repente não tem o menor respeito com a palavra de Deus, você sabe que aonde você está entrando, não é a aparência do mal. Ali você entende, você tem o discernimento. Agora veja só, abstende-vos da aparência. É aquilo que tem ali algo que vai te mostrar que não é do bem, é do mal. Então, queridos, aqui Paulo, ele vem fazendo uma narrativa de coisas que, primeiro, você não deve extinguir o espírito, você não deve desprezar as profecias, você não deve jamais deixar de reter o que é bom e muito menos deixar de examinar a tudo. Essa parte aqui vem somente a confirmar o que Paulo está dizendo. Assim como você tem que examinar tudo, você tem que também evitar a aparência do mal. A aparência. Aquilo que tem uma semelhança com o mal. Então, amados, vai ter momentos em que você vai estar em, vamos dizer, a chamada saia justa. Onde você provavelmente estará, vamos dizer aqui, vamos conjecturar rapidamente para encerrar. Você vai estar, de repente, no meio de um estudo onde falaria de um tema totalmente polêmico. Você conhece a interpretação, a exegese dessa passagem. E o grupo todo entende de outra forma, de forma herética. É claro que para todos ali, no ambiente, eles estão falando da forma correta. Mas você entende que não, você sabe que não. Então, queridos, fuja, evite a aparência do mal. E para isso, você tem que seguir os passos acima. Para você chegar nesse nível de você conseguir se abster do mal, você tem que examinar tudo, reter somente o que é bom. Você tem que fazer o subir, você também não pode desprezar as profecias, ou seja, você não pode desprezar o que é do Senhor, porque não é somente as profecias. Você também tem que ir mais acima, você não pode extinguir ou até mesmo apagar o espírito, você tem que ter uma vida diligente, uma vida abençoada, próspera, em vida com o Senhor. Tudo isso vai lhe ajudar a esse ponto. Então, eu gostaria de lhe dizer e te dar essa boa notícia. Não é porque você, de repente, usou uma roupa. Você está usando uma roupa assim. Olha, evite a aparência do mal. Você usar um certo tipo de roupa, você não está tendo aparência do mal nenhuma. O que você está fazendo, dependendo do contexto, pode ser escandalizar o Evangelho. Não ter aparência do mal, tá, queridos? E até mesmo quando colocam lá, cuidado, aí colocam uma pessoa que vamos dizer assim, está olhando para uma moça, ou uma moça está olhando para um rapaz, e, claro, vou colocar uma imagem bonita, onde é a aparência do mal. Que isso? Pelo amor de Deus, tenhamos discernimento. Aqui está falando exatamente do que concerne o reino de Deus, e não de pessoa, de situações, de circunstâncias. Nós temos que entender isso, e nós temos que ter a interpretação devida. Espero ter ajudado você, espero que você possa ter ficado feliz de entender que é mais simples do que você imaginava. E mais, eu peço que você continue ajudando esse canal, que tem aqui sempre se esforçado, estudado exaustivamente para abençoar vidas e abençoar famílias. Então eu peço que você se inscreva e também possa estar conosco aí, dando seu like, comentando e
aparecendo numa próxima exposição. Em nome de